Olá, pessoal, bem-vindos ao canal de Consciência Astrosistêmica. Meu nome é Fernanda Possebon, eu sou advogada, astróloga, professora e consteladora familiar. E vamos a mais um eclipse nesse mês de outubro. Nós tivemos o eclipse solar no dia 14, que foi um eclipse bastante tenso, porque havia uma quadratura com Plutão e uma oposição com Quirón. Então mexeu em feridas bastante profundas da nossa história, da nossa humanidade. Não por acaso eclodiu aí uma nova guerra uma semana antes desse eclipse do dia 14. E agora nós teremos um outro eclipse no dia 28 de outubro. E esse próximo, ele será numa lua cheia. E quando é lua cheia, o Sol e a Lua estão em oposição, que é um aspecto tenso. E detalhe, nós não teremos só o Sol e a Lua em oposição, nós teremos uma concentração de planetas em Escorpião e uma concentração de planetas em Touro. Então a gente vai ver o céu bastante polarizado neste momento do eclipse. Então o eclipse vai acontecer a 5 graus de Touro, a Lua estará a 5 graus de Touro e o Sol 5 graus de Escorpião. Então vai pegar este eixo, Touro e Escorpião. E vai ser o último eclipse nesse eixo, que já vem acontecendo desde 2021, aconteceu todo o ano passado, e aqui então nós encerramos essas questões de Touro e de Escorpião no que diz respeito a eclipses, né? Mas nós vemos o quê? Essa dualidade e que está muito polarizada, a gente está vendo o mundo muito polarizado, e isso é uma das formas de gerar conflitos, né? Quando a gente separa, quando a gente divide, aumentam as diferenças e aí aumentam os conflitos e as guerras. E aqui nós falamos em quê? Qual é a dualidade que está presente? Apego e desapego. O touro, o signo de touro, ele fala em subsistência, em alimentos, fala em economia, nas minhas posses e nos meus valores. Enquanto o signo de Escorpião fala em transformação, em impermanência, em poder e guerra. Então a gente vai lidar com essas questões em oposição, elas estão colocadas em xeque. E justamente nesse período, nessa temporada escorpiana, o Sol acabou de ingressar em Escorpião, então nós temos um apelo aí emocional muito forte. Porque é nessa fase escorpiana que a gente olha para as nossas dores, que a gente olha para as nossas feridas e também questões ocultas reverberam, aparecem. Então é o momento que nós temos revelações, que aquelas coisas que estavam debaixo do tapete começam a aparecer. Isso no mundo individual e no mundo coletivo. Então, a gente vai trabalhar com essas questões, também vai falar nas questões climáticas, porque o touro está relacionado à questão da agricultura, da alimentação, e Escorpião tem a ver com questões sísmicas. O vulcão é muito representativo do Escorpião, né? Aquilo que de repente eclode, aquilo que estava embaixo da terra. Os terremotos também. Então isso tudo pode ser pauta nesse período, considerando que os eclipses eles são mais intensos 2 semanas antes e 2 semanas depois da data em que ele acontece, reverberando ainda aí por 6 meses. Então esse mês de outubro, gente, não é para os fracos, ele tá mexendo em questões muito profundas, aquelas questões que daqui a pouco estavam ali, que a gente conseguia administrar, que tomava um remedinho, mas que estava ali, que daqui a pouco eclode. Como aconteceu, né? Eu acho que essa
guerra, ela é muito exemplificativa, porque é uma guerra que já acontecia, né? A questão de Israel, Palestina, a faixa de Gaza, e que daqui a pouco vem à tona, claro que por uma questão aí envolvendo terrorismo. Tá? Então nós temos aí um ingrediente que tem a ver com vingança, com guerra, com poder e com feridas também expostas, né? Agora, é importante também analisar na sua vida em que eixo que vai acontecer o eclipse. E aqui nós vamos falar das casas, né? O que é o eixo? O eixo são as casas complementares, porque no mapa astrológico nós temos 12 casas, mas na verdade são 6 eixos. Uma casa tem espelhamento da outra. A casa 1 e a casa 7, a casa 2, a casa 8, a casa 13, a casa 9, né? E assim sucessivamente. Então, nós vamos analisar no seu caso, né? Como é que o eclipse, esse agora do dia 28, vai reverberar na sua vida? Que aspectos da sua vida ele vai mexer? Então, analise onde estará 5 graus de touro, né? A lua, onde estará a lua em touro, e 5 graus de escorpião. Se cair no eixo da casa 1 e da casa 7 do mapa, o tema aqui é o eu e o outro. É o quanto eu me dedico a mim, a questão do meu amor próprio e o quanto eu me dedico ao outro. Relacionamentos, parcerias, sociedades. Então, buscar aqui o equilíbrio entre o dar e o receber. Tá? Então, daqui a pouco pode acontecer algo que mexa com essas questões de relacionamento, relações pessoais e também de parcerias. Se o eclipse acontecer no eixo da casa 2 e da casa 8 do mapa, nós falamos aqui em dinheiro, bens, valores, aqueles que eu ganho através do meu trabalho e aqueles que eu recebo até por herança, os bens compartilhados, investimentos. Então vai pegar este eixo, tá? Também, claro, tem um apelo aí emocional, psicológico, sexual. Então também pode atingir a sua sexualidade se pegar esse eixo casa 2 e a casa 8, porque aqui a gente está falando em escorpião. E a sexualidade é uma das pautas, né, de escorpião. Então também nós podemos ver nessa temporada assuntos na mídia, escândalos vinculados à sexualidade, à pedofilia, a crimes. Então vamos ficar atentos a esses assuntos aí. O eclipse pode cair na sua casa 3 e casa 9, eixo 3-9. Aqui nós falamos em conhecimento, em estudos, em aprimoramento intelectual e analisamos a necessidade. Qual é a necessidade de estudo, de aprimoramento que eu tenho? Também fala em viagens, daqui a pouco pode surgir uma viagem, uma necessidade de viajar, de resolver problemas, ou uma viagem pode ser cancelada, e também o meu relacionamento com irmãos, primos e vizinhos. E comunicação, como anda a minha comunicação? Se o eclipse cair no eixo casa 4 e casa 10, aqui nós falamos em família e trabalho. O quanto que eu estou equilibrando essas duas áreas da minha vida, o quanto que eu me dedico, o quanto que eu estou presente na minha família, nas questões familiares e também em relação ao meu trabalho. Será que eu estou conseguindo equilibrar essas duas áreas? O que precisa de uma maior atenção nesse momento? E até para reflexão, podemos trazer, pode mexer e acionar, né, questões de missão de vida,
A casa 10 tem muito a ver com isso. E o quanto que eu tô alinhada com os meus propósitos e com as minhas metas existenciais também. O eclipse pode mexer, né, acontecer entre a casa 5 e 11, no eixo casa 5 e 11. E aqui, de alguma forma, também nós falamos no eu e no outro. O quanto eu estou expressando a minha identidade, quem eu sou, quanto que eu estou aplicando na minha vida a minha essência, manifestando essa minha essência, e o quanto que eu estou correspondendo ao que os outros esperam de mim, que é a casa 11. A casa 11 tem a ver com os grupos aos quais eu pertenço, as bandeiras que eu levanto e pelas quais eu luto. Então, como é que tá? Será que eu continuo me identificando com essas bandeiras, com esses grupos ou não? Ou daqui a pouco até podem surgir grupos com os quais eu me identifique. E o eclipse poderá acontecer também no eixo da casa 6 e 12. Aqui o que nós falamos? O que é pauta? Saúde e espiritualidade. A minha rotina, a gestão do meu tempo, os meus hábitos, porque os hábitos eles refletem também a minha saúde, o quanto que eu estou equilibrando o trabalho com exercício físico, com as minhas necessidades e o quanto que eu estou cuidando do meu espírito. A casa 12 tem a ver com isso. Então, quem sabe é o momento da gente aprofundar, ir além, não só cuidar do meu físico, do meu corpo físico, das minhas necessidades físicas, mas também emocionais, mentais e espirituais. Então, é para isso que o eclipse chama atenção. Então, nós vemos o quê? Eu acho muito importante que nós olharmos para esta dualidade. Sim, essas questões estão polarizadas. E eu lembro daquela parábola, né? Lembrei agora da parábola do lobo, em que o índio comenta que sente em si que parece que tem dois lobos, um bonzinho, que busca a paz, o equilíbrio, e o outro que tem raiva, que tem ciúme, que tem culpa. E ele pergunta para o seu mestre: como lidar com esses dois lobos que eu tenho dentro de mim? E o mestre fala: depende qual você alimenta. Então, claro que nós temos as emoções positivas e as negativas dentro de nós. Isso faz parte da humanidade. O bem e o mal andam juntos. Onde tem luz, tem a sombra. E isso a gente precisa reconhecer. Mas, neste momento, e a partir deste momento, qual é o que eu quero alimentar mais? Então, isso depende de você. Isso depende do seu livre-arbítrio e das suas escolhas. Qual você quer alimentar mais? Então, gente, vamos juntos nessa luta de todos. Não tá fácil para ninguém, todos têm os seus desafios, todos têm os seus obstáculos em nível mental, emocional, psicológico, intelectual. Estamos sim com o modo sobrevivência ativado, isso é pauta também. Então, como você lida com esse método sobrevivência, né? Isso nós vemos em todos os contextos do nosso mundo, no micro e no macrocosmo. Então, eu sinceramente desejo que você ultrapasse com consciência para que possamos avançarmos juntos, né, a uma nova perspectiva aí. Então, se você gostou do conteúdo, curte, compartilha e até um próximo encontro.